E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre o possível pacotão de reforços do Vasco para a Série B de 2022. É um consenso entre os torcedores e até mesmo entre os dirigentes do Vasco da Gama que o time precisa de reforços se quiser brigar por uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. Com esse atual elenco que o Vasco tem, vai ser muito difícil o Cruz Maltino conseguir o acesso. O Vasco tem diversas deficiências em vários setores e obviamente o Vasco, que ainda não tem o dinheiro da 777 Partners para fazer investimento em contratações, isso vai ser assim até junho. O Vasco vem buscando opções no mercado, jogadores que vão ficar livres, jogadores que podem chegar de graça e que podem ser reforços interessantes, e alguns nomes já estão praticamente acertados, outros nomes ainda estão ali no estágio de negociação, e eu vou trazer isso para vocês no vídeo de hoje. Então explode o botão do like aí embaixo se você quer ajudar o nosso canal a se manter, se quer ajudar o nosso canal a continuar no topo. Deixa o like que é muito importante, compartilhe em todos os grupos que você puder de Vasco, no WhatsApp, em Facebook, em redes sociais, outras, beleza? E para começar o possível pacotão de reforços do Vasco para a Série B de 2022, temos o nome do meia argentino Benjamin, jogador que está no River Plate da Argentina, é uma grande promessa do futebol argentino, é um jogador que está sendo disputado pelo Vasco por outras equipes do futebol brasileiro. A negociação ali está naquele estágio de conversa, de cá, de lá. O Vasco não quer pagar o valor de 1,5 milhões de euros ao River Plate para a liberação do atleta já agora, até porque o contrato dele se encerra em junho e ele poderia chegar de graça ao Vasco daqui a 3 meses. Então, cara, eu também creio que não vale a pena pagar esse valor, que é um valor alto que o Vasco pode investir em outro tipo de contratação. Até porque o Benjamin não é um jogador que já chega firmado, assim podemos dizer. O Benjamin é um atleta que chega mais como uma aposta. O cara ainda não conseguiu desempenhar o mesmo futebol que ele empenhou nas categorias de base no futebol profissional. Mas se chegar sem custos, se chegar de graça, apenas com o Vasco tendo que arcar com os salários do atleta, eu vejo como uma aposta bem interessante, já que ele pode chegar no Vasco, fazer uma grande Série B e se valorizar cada vez mais. Porém, as negociações estão meio que ainda emboladas, está um pouco difícil do Vasco conseguir o acerto por esse atleta. O outro jogador que o Vasco vem negociando também, que joga na frente, esse é ponta esquerda, é o Carlos Pena, jogador que chega do Dinamo de Kiev, da Ucrânia. É um cara que já está praticamente fechado com o Vasco, faltam alguns detalhes, já estaria ali no estágio de troca de documentos para ele ser anunciado como novo reforço Cruz Maltino. Se nada mudar, o Carlos Penha será jogador do Vasco na Série B, muito bom reforço, bom jogador, ainda mais para esse nível atual do elenco Cruz Maltino. Mas um jogador que o Vasco vem tendo negociações é o atacante Zé Vitor do Marcílio Dias. Inclusive eu trouxe para vocês uma análise dele aqui no canal. É um jogador que tem bons números na atual temporada, mas é um jogador que já chega com a torcida com o pé atrás, pois é um jogador que está vindo do Marcílio Dias, é um cara que apesar de ser jovem, ainda o torcedor fica com aquilo na cabeça. Será que não valeria mais a pena o Vasco investir no Figueiredo, investir em atletas das categorias de base, ou até mesmo ter renovado com o Daniel Amorim, do que trazer um monte de centroavantes do mesmo nível, que vão apenas acabar deixando o elenco mais inchado? Não sei, torço para dar certo. A contratação do Zé Vitor, que está praticamente fechada, também está muito bem encaminhado. Mais um jogador que está chegando no Vasco é o atacante Eric do Ipiranga, e esse negócio já está concretizado e deve ser anunciado de forma oficial até o fim dessa semana. Está esperando apenas o final do Campeonato Gaúcho lá para o Eric ser anunciado como novo jogador do Cruz Maltino. Ele vai chegar para a disputa da Série B. Também existem muitos torcedores com o pé atrás em relação a esse atleta, mas eu torço para que ele dê certo no Cruz Maltino e consiga jogar um belo futebol. Outro jogador que o Vasco já tá fechado, esse já foi anunciado de forma oficialmente, é Lucas Oliveira, um jogador que joga ali como um ala esquerda, chegou do Bangu, mais uma aposta, mais um jogador que o Vasco tá apostando que pode se valorizar nessa Série B, mais um jogador que o Vasco tá colocando a sua fé.
É um cara que eu não tenho uma opinião formada, preciso ver ele primeiro dentro de campo para elogiar ou para criticar, mas também estou torcendo para ele dar certo. Agora vamos falar de alguns nomes de mais peso que o Vasco vem fazendo consultas, que o Vasco vem trabalhando no mercado para fazer contratações que cheguem para ser titulares. O primeiro é o lateral direito Marcelo Veigandetti, jogador que está jogando atualmente no Boca Juniors da Argentina, é titular, tem apenas 22 anos de idade e o Vasco fez uma consulta para saber as condições do jogador, as condições salariais do atleta e as condições para o Boca Juniors negociar ele, quais seriam os valores. O jogador é lateral direito, chegaria para ser titular e suprir uma carência gigantesca que o Vasco tem nessa função. O contrato dele vai até o fim de 2022. Então é um jogador que já está com um contrato próximo do fim, o que pode facilitar uma negociação pro Vasco da Gama. Mais um jogador que o Vasco vem buscando no mercado argentino é o lateral esquerdo Gabriel Rojas. O Vasco também fez uma consulta para saber quais são as condições desse atleta. Então o Vasco está buscando um lateral direito e um lateral esquerdo que cheguem para ser titulares. O contrato dele está bem próximo do fim. Tem uma situação bem parecida com a do Benjamin Rosaer que eu trouxe para vocês. Ele tem um contrato se encerrando no meio desse ano, então em junho ele já fica livre para jogar no Vasco, sem o Vasco precisar pagar nada. Ele tem 24 anos de idade, chegaria para ser titular, é um bom lateral esquerdo também e sem sombra de dúvidas é muito melhor do que o Edmar, cara, isso eu posso te garantir. E também acabou de sair uma notícia enquanto eu gravava o vídeo, que é do interesse do Vasco em um jogador do Atlético Nacional da Colômbia. O Vasco estaria interessado no meia colombiano Jarlan Barrera, do Atlético Nacional da Colômbia. A notícia é de Pipe Sierra, um jornalista que não é do Brasil, um jornalista lá da Colômbia. A notícia é a seguinte: o Vasco da Gama, parte do grupo 777 Partners, donos também do Genoa, querem comprar o passe de Jarlan Barrera, jogador do Atlético Nacional. Ele tem contrato com o Atlético até 2025 e custa aproximadamente 3 milhões. Eu acredito que seja 3 milhões de euros. Eu vou até conferir aqui no Transfer Market para trazer a informação certa, correta para vocês, rapaziada. Aproximadamente 3 milhões de euros custa esse atleta. Cara, o Vasco tá buscando jogadores com esse perfil no mercado. Na atual temporada ele tem 9 jogos, 1 gol e 2 assistências. Atua como meia de criação central, tem 1,70 m de altura e é canhotinho, joga com o pé esquerdo, mais um canhoto que pode chegar no Cruz Maltino. Não sei se é bom, não sei se é ruim, tenho que fazer uma análise depois mais completa pra vocês, beleza? Mas esse foi o vídeo de hoje, vocês curtiram, explode o botão do like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Abração do Francesco, é nóis e fui!